Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre morfologia, ou seja, o estudo da palavra relacionada com sua formação. Bem, quem assistiu minha aula anterior aprendeu a divisão de palavras por sílabas, só que existem também outras duas formas de divisão da palavra. Uma, evidentemente, é em letras e a outra é em morfemas. Bem, o que são morfemas? São os elementos constituintes de uma palavra. O primeiro morfema a ser estudado é o radical, ou seja, a menor parte da palavra que contém significado. Por exemplo, a gente vê palavras como normal, anormal e normalidade, todas elas têm o mesmo radical, que é normal. Por isso são chamadas de palavras cognatas. Exemplos, como já disse, o radical é o menor elemento da palavra que possui significado. No caso, o radical dessas três palavras é normal. Os outros elementos são os afixos, ou seja, são os elementos que se adicionam ao radical, mudando a palavra. No caso, na palavra anormal possui um afixo, que é a, chamado de prefixo. Por quê? Porque ele vem antes do radical. Já na palavra normalidade nós temos um sufixo, que é o afixo que vem depois do radical. Vamos falar das desinências. O que são as desinências? São os morfemas que flexionam a palavra, ou seja, modificam a palavra de acordo com o sentido na língua. Como, por exemplo, na palavra gato. A palavra gato se refere a apenas um ser, não é verdade? Mas se nós quisermos fazer com que a palavra se refira a mais de um ser, nós acrescentamos um S. Esse S é chamado de desinência. Agora vamos falar sobre a formação de palavras de acordo com os processos que a envolvem. Bem, o primeiro processo de formação de palavras que nós vamos ver aqui é a derivação, que ocorre quando, a partir de uma palavra inicial, nós formamos uma nova palavra que terá apenas um radical. Segue um quadro para explicação. A derivação pode ser por prefixação, sufixação, parassíntese, regressão ou conversão. A prefixação ou derivação prefixal ocorre quando um prefixo é adicionado ao radical, como nas palavras anormal, desleal e infeliz. A sufixação ou derivação sufixal ocorre quando nós acrescentamos um sufixo a um radical, como nas palavras lealdade e simplesmente. Sendo que essas duas formas de derivação que nós vimos, tanto a sufixal quanto a prefixal, às vezes podem aparecer numa só palavra. É só pensar em infelizmente, em que a gente tem o prefixo in e o sufixo mente. Só que cuidado para não confundir uma coisa. Existe uma chamada derivação, a derivação parassintética, que pode ser confundida com essa derivação em que acontece a prefixação e a sufixação ao mesmo tempo. A derivação parassintética, um exemplo disso é na palavra entardecer. Parece que aconteceu tanto a prefixal quanto a sufixal, mas não é bem isso. Você não existe tardecer nem entarde. Então, os dois afixos foram adicionados ao mesmo tempo. Logo, é uma forma de derivação diferente, chamada de derivação parassintética ou parassíntese. A regressão ou derivação regressiva ocorre quando se retira um afixo da palavra. Por exemplo, a palavra atraso é a derivação regressiva da palavra atrasar. Já a conversão ou derivação imprópria ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical. Um exemplo disso é a palavra jantar, que originalmente era o verbo, mas que também pode ser usado como substantivo, não é verdade? Isso se chama derivação imprópria ou conversão. Para quem não sabe o que é verbo e substantivo, aguarda, porque em parte nessa videoaula
em outros mais lá para frente vai ficar mais claro. Mas tudo bem, para quem não sabe, eu queria que ficasse claro assim, qual é a diferença entre, por exemplo, falar eu vou jantar hoje ou estar indo ao jantar. Vocês percebem que a palavra jantar, em cada um dos casos, ela tem uma função diferente? Isso é que é a derivação imprópria ou conversão. Vamos falar do segundo processo de formação de palavras, diferente da derivação, que foram todos esses casos que nós vimos até agora. No caso, a gente vai falar da formação de palavras por composição, que é quando nós temos mais de um radical. No caso, existem duas formas de composição, que é por justaposição e por aglutinação. A justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se juntam para formar uma nova, não havendo perda fonética. No caso, guarda-roupa ou passatempo. Tá? Agora, a aglutinação ocorre quando duas ou mais palavras se juntam para formar uma nova, havendo perda fonética. Exemplos, na palavra fidalgo, que quer dizer filho de algo, e na palavra aguardente, que quer dizer água ardente. Bem, agora nós vamos falar sobre as classes das palavras. O que são classes de palavras, para começar? São grupos de palavras que são reconhecidos a partir de funções semânticas ou gramaticais. E a primeira classe de palavras que nós vamos estudar são os substantivos. Tá? Bem, todos nós temos um nome, né? O meu nome é Pedro, muito prazer, qual é o teu nome? Você respondeu qual é o teu nome, não é verdade? Imagina como seria complicada a comunicação humana se as pessoas não tivessem nomes, não é verdade? E assim como existem palavras que servem para dar nomes para nós, seres humanos, existem outras palavras que servem para dar nome para as coisas que existem. Camisa, caneta, mesa, tudo isso são coisas que existem, né? Felicidade não deixa de ser uma coisa que existe. Então essas palavras são chamadas de substantivos. As palavras que dão nome às coisas que existem. Bem, são exemplos de substantivos: casa, flor, cidade, amor. Tudo isso existe, então as palavras que dão nome a essas coisas são chamadas de substantivos. Bem, se um substantivo é formado apenas por um radical sem afixos, ele é chamado de primitivo. Enquanto que se ele é formado por um radical e mais afixos, ele é chamado de derivados. Então, são substantivos primitivos, por exemplo, flor, amor, homem, mulher. Enquanto que exemplos de substantivos derivados são felicidade, floresta, desamor. Vocês entendem, né? Existe o prefixo ou afixo ou ambos os casos nesses substantivos, então eles não são primitivos, são derivados. Se um substantivo possui apenas um radical, ele é chamado de substantivo simples. Se possui mais de um radical, é chamado de substantivo composto. São substantivos simples: flor, floresta, lápis. São substantivos compostos: beija-flor, girassol, porta-lápis. Reparem que convém não confundir essa classificação de simples e composto com aquela outra classificação anterior, de derivado e primitivo. Por quê? Um exemplo disso é a palavra floresta. A palavra floresta é um substantivo derivado porque deriva da palavra flor. Mas é simples por quê? Porque possui um único radical, que é esse flor. Se o substantivo se referir a seres e coisas em geral, ele é chamado de comum. Mas caso se refira a seres ou coisas em particular, ele é chamado de próprio, ou mesmo de nome próprio. Bem, são substantivos próprios: Pedro, Maria, Brasil, Bahia. São, em geral, escritos com letra maiúscula. São substantivos comuns: flor, cidade, homem, mulher. Se um substantivo se referir a seres ou coisas de existência palpável, ele é chamado de substantivo concreto. Do contrário, ele é chamado de substantivo abstrato. Bem,
Exemplos de substantivos concretos: homem, espírito, mesa, flor, beija-flor, etc. Abstratos são amor, estudo, saudade, tristeza, etc. Substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres ou coisas. Exemplo: coletivo de pessoa é povo, o coletivo de peixe é cardume e o coletivo de lobo é matilha. O gênero de um substantivo é a característica que define se o substantivo é masculino ou feminino. Exemplos de substantivos masculinos: livro, carro, móvel. Exemplos de substantivos femininos: bicicleta, mesa, cadeira. Bem, os substantivos que possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino são chamados de biformes. No caso, os biformes, quando eles possuem radicais diferentes, eles são chamados de heterônimos. Nem todos os substantivos biformes são heterônimos. Por exemplo, homem, qual é o feminino de homem? Mulher. Então, é um heterônimo. Touro, qual é o feminino de touro? Vaca. É um heterônimo. Agora, professor, qual é o feminino de professor? Professora. Tem o mesmo radical. Esse não é heterônimo. Convém dizer uma coisa: o A terminal da palavra professora é chamado de desinência de gênero, que tem a ver com um assunto que nós vamos ver adiante. Os substantivos que possuem a mesma forma para os dois gêneros são chamados de uniformes, que podem ser divididos em 3 categorias: epicenos, sobrecomuns, comum de 2 gêneros. Epicenos são os animais aos quais nós acrescentamos as palavras macho ou fêmea, dependendo do gênero. Exemplo: hiena, existe tanto hiena macho quanto hiena fêmea. Outro exemplo: cobra, que existe tanto cobra macho quanto cobra fêmea. Substantivos sobrecomuns são os substantivos que, embora se flexionem em um único gênero, eles se referem a seres de ambos os gêneros. Exemplo: criança, anjo, gênio. Por fim, comum de 2 gêneros são os substantivos que são iguais em ambos os gêneros, só mudando o referente. Exemplo: estudante, existe tanto a estudante quanto o estudante. Servente, existe tanto o servente como a servente. Dentista, o dentista, a dentista. O número de um substantivo é o que responde se o substantivo se refere a apenas um elemento, no caso singular, ou plural, no caso mais de um elemento. Por exemplo, cavalo está no singular, passando para o plural fica cavalos. O S terminal é chamado de desinência de número. Nessa aula abordamos o estudo dos substantivos, principalmente. Na próxima aula, nós abordaremos o estudo das palavras que modificam o substantivo, que são os adjetivos, assim como algumas outras classes auxiliares, que são os numerais e os artigos.